E a sexta-feira começou com relatos de uma explosão na cidade de Isfahan, ao sul do Teherã, área próxima das instalações nucleares do Irã. Apesar de não haver confirmação oficial nem de Israel nem do Irã, os mercados asiáticos e futuros de Nova York tiveram reação imediata. No último fim de semana, o Irã fez um ataque por meio de drones a Israel, ação que levou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a antecipar a volta de uma viagem para tratar do assunto. Sobre a explosão desta madrugada, os Estados Unidos também não se manifestaram. Assunto para o Thiago Abeste, editor do BDM. Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo aqui mais uma vez, ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Pri. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no Mercado e Companhia. Mais um ingrediente que a gente vê, para contribuir com essa tensão no Oriente Médio, Esse conflito está acontecendo por lá. Como os mercados estão reagindo a essa explosão no Irã? Bom, então, para a gente relembrar, Israel bombardeou alvos no Irã, foi nessa madrugada agora. Foi uma resposta, então, como a gente falou, aquele ataque do fim de semana passado que o Irã fez a Israel com mais de 300 drones, sobre o território israelense, um ataque inédito até então. E a gente preparou um mapa aqui só para situar o nosso telespectador de onde é que fica Isfahan. Isfahan é essa cidade que fica a 450 quilômetros mais ou menos ao sul da capital Teherã. E aí é uma cidade, uma das mais importantes do Irã depois da capital, e é uma cidade onde ficam bases militares e também bases nucleares. Israel disse que não houve nenhum... aliás, o Irã disse que não houve nenhum dano a qualquer base nuclear ou militar, não houve vítimas, não tem nenhum relato até agora, mas e confirmou que houve sim essas explosões, mas disse que na verdade a explosão não foi do artefato que Israel teria disparado contra eles, mas sim porque eles conseguiram interceptar e aí então houve essas explosões. Essa destruição não causou, então, como eu falei, nenhum dano significativo com vítimas. As informações ainda não foram oficialmente divulgadas, nem pelo Irã, nem por Israel. Nenhum dos dois ainda assumiu, o Israel não assumiu que fez o ataque, nem o Irã confirmou que recebeu. Mas quem fez isso foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos disse que realmente isso aconteceu. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que está num evento lá na ilha de Capri, na Itália, afirmou que os Estados Unidos não tiveram nenhum tipo de envolvimento, nesse caso. China e Rússia já pediram moderação, e os analistas estão considerando que depois dessa resposta o clima tende a acalmar, porque tinha essa expectativa de uma resposta de Israel. Israel disse que não ia deixar sem resposta, então a expectativa é que agora as coisas se acalmem, tanto que se calcula que foi, aliás, os analistas dizem que foi uma ação muito calculada, porque ela realmente foi próxima de alvos importantes, que são alvos militares e também ali nucleares, mas que não chegaram a atingir. Então foi para só dar um sinal, olha, nós podemos atacar, então vamos parar por aqui para que as coisas não avancem mais. É uma pandemia seguida de duas guerras, Tiago? Não está Exatamente. difícil comunicar a realidade, Não está fácil. Não está fácil. Agora, olhando para as notícias econômicas aqui da semana, a nova meta fiscal enviada pelo governo ao Congresso Nacional causou aí uma reação bastante forte, do mercado, elevando ainda mais a cotação do dólar, que foi um assunto que a gente trouxe aqui diversas vezes no Mercado e Companhia. No cenário externo, o destaque para a sinalização de que os juros dos Estados Unidos ainda vão demorar um pouco para serem cortados. Qual que é o balanço que você faz desse período? Pri, o mercado ainda está digerindo tudo o que aconteceu nessa semana, que foi bastante coisa, Então a gente teve aí essa divulgação do projeto de lei orçamentária para 2025 e também já coloca algumas bases para 2026. E o governo sinalizou o quê? Que as metas estão reduzidas para os próximos 2 anos, Então, 2025 tinha uma previsão inicial de um superávit de 0,5% do PIB, isso já baixou para 0%. E para 2026 tinha uma previsão de um superávit de 1% do PIB, já baixou para 0,25%. Sendo que, como a gente tem aquele intervalo de tolerância de 0,25 para menos ou para mais, pode ser que no ano que vem a gente possa ter inclusive ainda um déficit, e que em 2026 possa ficar no zero. Então o mercado entendeu isso como uma dificuldade do governo, que é reconhecida também pelo governo, de arrecadar mais dinheiro.
e também o mercado percebe que pode estar havendo um gasto sem que haja uma contrapartida de controlar gastos. Então, os investidores também ficam um pouco atentos. No exterior, tem os Estados Unidos sinalizando que o corte das taxas de juros não vão acontecer tão cedo. Então, o investidor começa a querer colocar dinheiro nos Estados Unidos e também investir em dólar. Isso fez o dólar subir muito essa semana aqui no Brasil, né? A gente chegou a 5,27 a cotação, agora já está um pouquinho melhor. E a gente também teve aqui internamente o Boletim Focus, né, sinalizando inclusive que a Selic esse ano, o Focus ainda consegue ver a Selic em 9%, né, na casa dos 9%, mas não mais no 9 redondo, 9,13%. O PIB, pelo menos, a gente teve uma notícia boa em relação ao Focus, de 1,90 para 1,95, e para a gente encerrar com uma notícia um pouquinho também mais acalentadora, o FMI também elevou a previsão do PIB de 1,7 para 2,2%, mas realmente foi uma semana muito turbulenta e difícil para a economia internamente, Pri. Olha, Thiago, muito obrigada pelas suas contribuições aqui ao Mercado e Companhia, sempre muito pertinentes, é um prazer trabalhar contigo. Semana que vem tem mais, bom fim de semana. Estaremos aqui, bom fim de semana para todo mundo.